Imagine-se por um momento suspenso no ar, olhando para baixo e vendo o mundo de uma perspectiva completamente nova. Foi assim que, em 1810, James Wallace Black, um fotógrafo visionário, fez história ao registrar a primeira imagem aérea do mundo. Ele não usou um drone ou satélite, mas sim um balão de ar quente, que era a tecnologia mais avançada de sua época. O balão, subindo a cerca de 600 metros de altura, levou Black e sua câmera, uma peça de vidro pesadíssima, para capturar uma vista de Boston, a cidade que, naquele momento, ainda estava longe de ser a metrópole moderna que conhecemos hoje. A cena que se desdobrou diante de seus olhos era, para ele, uma pura maravilha. A visão de uma cidade, com suas ruas entrelaçadas e suas construções em pleno crescimento, seria mais tarde a base para a mudança na maneira como percebemos o mundo. Mas para Black, isso não era apenas uma bela imagem. Ele sabia que estava criando algo revolucionário. A fotografia, até aquele momento, se limitava à captura de retratos ou cenas cotidianas. A ideia de imortalizar uma paisagem inteira a partir do céu era um sonho até então inalcançável. Esse registro, capturado em um momento histórico, seria muito mais do que uma simples fotografia. Ele abriu as portas para uma nova maneira de ver o planeta. O conceito de olhar para a Terra de cima não era mais um privilégio de pássaros ou de deuses. Agora, estava ao alcance da visão humana. Mas o que seria possível com essa nova perspectiva? O que essa imagem, em sua simplicidade, poderia realmente significar para o futuro? E é exatamente isso que vamos descobrir, pois a fotografia aérea não seria apenas uma ferramenta de beleza estética, ela seria, na verdade, a base de algo muito maior e mais complexo. Após o sucesso de James Wallace Black, a fotografia aérea se tornou uma ferramenta de grande valor, não apenas para os fotógrafos, mas também para os cientistas, exploradores e até mesmo para o governo. Pela primeira vez, uma simples imagem tinha o poder de transformar a maneira como víamos a Terra. O que antes era conhecido apenas por quem habitava a superfície, agora era revelado por uma nova lente. A perspectiva do alto proporcionava uma visão única das cidades, das montanhas, dos rios e das vastas paisagens que se estendiam além dos horizontes. A fotografia aérea não só tornava mais fácil o mapeamento de territórios, mas também abria os olhos do público para as complexas interações entre os elementos naturais e urbanos. Vemos, com clareza, como uma cidade respira, como os rios cortam a terra, ou como as florestas se espalham em vastas extensões. Cada foto tirada do céu estava, na verdade, tecendo uma nova forma de conexão entre o homem e o seu ambiente, oferecendo insights que antes eram inimagináveis. Com o tempo, essa técnica foi aprimorada, especialmente durante as duas grandes guerras mundiais, onde as imagens aéreas desempenhavam um papel crucial em estratégias militares, espionagem e inteligência. A simples captura do mundo de cima revelou a extensão de nossa sociedade, como um mapa visual do que éramos, do que estávamos construindo e do que talvez ainda precisaríamos entender. No entanto, enquanto a tecnologia estava se expandindo, havia uma questão a ser resolvida. Como poderíamos aproveitar ainda mais essa nova forma de enxergar o mundo? Como essas imagens poderiam ser usadas não apenas para entender a geografia, mas para antecipar o futuro? E talvez mais importante, quem seria capaz de entender a verdadeira magnitude do que essas imagens estavam nos dizendo sobre nossa própria existência na Terra? À medida que a fotografia aérea se expandia, também se ampliava sua utilidade. Não se tratava apenas de capturar paisagens grandiosas ou de registrar marcos históricos, mas sim de uma ferramenta essencial para entender, mapear e até controlar o território. A visão do alto trazia uma nova forma de pensar sobre espaço, distância e relação entre elementos, oferecendo respostas a perguntas que até então
pareciam imensas demais para serem respondidas. Imagine por um momento a diferença entre olhar uma cidade de dentro de uma rua movimentada e vê-la pela perspectiva aérea, com todas as suas ruas, praças, construções e paisagens se conectando como um quebra-cabeça complexo. A fotografia aérea deu aos engenheiros, urbanistas e arquitetos uma visão ampla das áreas que estavam sendo planejadas, permitindo uma análise mais precisa, até mesmo antecipando problemas que poderiam surgir à medida que as cidades cresciam. Mas a fotografia aérea não só trouxe uma nova perspectiva para o planejamento urbano, ela também revolucionou a arte e a forma como nos relacionamos com a nossa natureza. As imagens aéreas capturavam momentos que antes eram invisíveis, revelando padrões em paisagens naturais, como os rios serpenteando pela terra, as montanhas imponentes ou as florestas que se estendiam por quilômetros. Cada foto se tornava um registro do tempo, uma janela para um mundo que só poderia ser visto através dos olhos da altura. Com o passar das décadas, a evolução tecnológica levou as fotografias aéreas para um novo nível. Satélites, drones e tecnologias de ponta permitiram que o céu fosse explorado de formas cada vez mais detalhadas e precisas. Contudo, a magia da primeira fotografia aérea, aquela capturada por Wallace Black, nunca se desfez. Ela permanece ainda hoje como o primeiro vislumbre de um mundo completamente novo. Mas o que, afinal, seria possível alcançar agora com toda essa tecnologia avançada? O que mais poderia ser desvelado não apenas sobre o mundo que vemos, mas também sobre aquele que ainda não compreendemos completamente? Com o tempo, as fotografias aéreas se tornaram mais do que apenas registros históricos ou artísticos. Elas passaram a ser um instrumento de inovação. No início eram vistas como curiosidades, mas rapidamente ganharam um valor imenso no planejamento de grandes obras, na engenharia civil e até na aviação militar. Uma única foto aérea poderia ser o divisor de águas entre uma estratégia eficaz e um desastre iminente. Imagens de grandes proporções, capturadas do alto, passavam a revelar informações cruciais. A utilização de imagens aéreas para o mapeamento de territórios, o planejamento de cidades e até a gestão ambiental foi algo revolucionário. Arquitetos e urbanistas descobriram nas fotografias aéreas uma ferramenta inestimável para a criação de planos de desenvolvimento urbano, onde poderiam observar as melhores rotas de transporte, áreas de preservação e possibilidades de expansão. A urbanização tomou um novo caminho, mais eficiente, mais preciso, mais inteligente. Ao mesmo tempo, o impacto dessa nova forma de olhar o mundo não ficou restrito apenas ao campo prático. Ela tocou também o campo emocional e psicológico. A forma como começamos a ver nossas cidades e paisagens mudou profundamente. Uma fotografia aérea não era mais apenas um mapa, mas uma perspectiva do futuro, do crescimento, das possibilidades infinitas. Ela se tornou uma maneira de imaginar o que poderia vir a ser, dando a engenheiros e arquitetos a visão clara do que suas criações poderiam alcançar. No entanto, à medida que o uso de fotografias aéreas se expandia, surgiam novas questões. Como a captura de uma visão tão ampla poderia se aliar a um futuro mais sustentável? Quais os limites éticos e legais de capturar espaços privados ou áreas remotas que antes estavam fora de alcance? A busca por respostas a essas perguntas levaria a indústria da fotografia aérea a um novo território, no qual a tecnologia não seria apenas uma forma de observar, mas também de proteger e preservar. Mas como? O que mais poderia essa evolução trazer para o mundo e até para a nossa compreensão do que é o espaço público e privado? E aqui, talvez, comece a mais intrigante de todas as jornadas. Com o passar dos anos, o que antes era um ato limitado a câmeras pesadas, de aviões, deu lugar a um campo de possibilidades sem fim. A fotografia aérea não era mais um luxo ou uma curiosidade, mas uma necessidade em um mundo em constante transformação. Drones,
satélites e até câmeras espaciais passaram a dominar o mercado e a fotografia aérea tornou-se mais acessível do que nunca. O que antes poderia ser capturado apenas por especialistas, agora estava ao alcance de qualquer pessoa com a tecnologia certa. Esse novo cenário levou a uma explosão criativa. Os drones, por exemplo, oferecem uma liberdade de movimento que antes parecia impossível. A capacidade de capturar imagens tridimensionais de um espaço, de observar o invisível, de ir onde o olhar humano jamais poderia alcançar. Acessos antes impensáveis, como zonas de conflito, áreas de difícil alcance e até recursos naturais em locais remotos, passaram a ser monitorados com uma facilidade inimaginável. Além disso, a fotografia aérea se descolou da simples captura de paisagens ou espaços urbanos e passou a ter um papel fundamental na gestão ambiental, no monitoramento de desastres naturais e até no planejamento de missões humanitárias. O papel de olho no céu se consolidou como um guardião das mudanças que ocorrem na Terra. Porém, se a tecnologia avança, as perguntas também se intensificam. Com a facilidade de acesso a essas imagens, surge a dúvida sobre privacidade. Até que ponto podemos ser observados sem nosso consentimento? E mais, com o poder de capturar qualquer pedacinho da Terra, será que estamos preparados para o impacto dessas imagens no comportamento humano e na organização social? O futuro da fotografia aérea não está apenas em capturar, mas em interpretar e agir sobre as informações que ela traz. E aqui entra uma questão. Como essas imagens poderão moldar a nossa visão de mundo e de humanidade nas próximas décadas? A próxima revolução tecnológica pode estar mais perto do que imaginamos, e ela será mais disruptiva do que tudo o que vimos até agora. Com a evolução da fotografia aérea, não estamos apenas lidando com imagens. Estamos falando de novas formas de ver o mundo, de reconfigurar a percepção do espaço e do tempo. Quando uma foto aérea é publicada, ela não é apenas uma representação geográfica de um lugar, mas uma janela para algo maior, um olhar distanciado. Como se por um breve instante pudéssemos observar o mundo do ponto de vista de uma entidade superior. Essas imagens criam uma distância emocional, uma sensação de imenso contraste entre o micro e o macro. Observamos uma cidade imensa, uma paisagem desértica ou até florestas densas, mas sempre a partir de um ângulo que nos faz sentir pequenos, quase irrelevantes. Esse impacto visual pode gerar uma reflexão intensa sobre nosso lugar no planeta e a fragilidade do nosso cotidiano. No fundo, essas imagens podem até provocar um certo sentimento de impotência ou, paradoxalmente, um desejo de mudança. Elas nos lembram que estamos todos em um mesmo ponto do espaço, onde as divisões humanas, sociais e culturais, por mais que pareçam grandes no chão, são na verdade mínimas quando observadas de longe. Mas é claro que, com o aumento do uso de drones, satélites e até câmeras de alta resolução, esse novo tipo de olhar nos aproxima mais do planeta, mas também cria novos desafios. Como essas imagens podem ser manipuladas para distorcer realidades? Como elas podem afetar nossa percepção de pertencimento, de território e até da privacidade? Quando vemos uma fotografia aérea de uma floresta devastada, por exemplo, temos o poder de ver a destruição de uma maneira que nunca antes poderíamos, mas também o poder de agirmos a respeito, ou, no mínimo, refletirmos sobre o impacto humano. À medida que essas imagens se tornam parte do nosso cotidiano, mais nos perguntamos: até onde isso vai nos afetar emocionalmente e psicologicamente? Será que, ao ver o mundo de uma perspectiva cada vez mais distanciada, nos tornaremos desconectados da realidade cotidiana, da experiência humana individual? Essas imagens podem nos fazer olhar para o planeta com um novo senso de urgência, ou até desumanizar nossa relação com ele. Ao enxergar a Terra de uma perspectiva quase divina,
O que perdemos no processo de nos distanciarmos? O próximo grande passo nessa jornada visual será entender como essas imagens nos moldam e o impacto real que elas têm sobre a sociedade, para o bem e para o mal. A fotografia aérea, que começou como uma simples curiosidade técnica, evoluiu para um poderoso meio de transformação cultural e psicológica. Imagens capturadas do alto não são apenas retratos do mundo. Elas reconfiguram nossa forma de perceber a realidade, questionar as fronteiras físicas e emocionais, e até de nos conectar com o planeta, de uma forma que nunca imaginamos antes. O impacto dessas imagens vai além do visual. Elas nos forçam a repensar o que sabemos sobre a Terra, sobre as divisões humanas e sobre nossa própria fragilidade diante da vastidão do mundo. Com o avanço tecnológico, drones e satélites nos proporcionam visões cada vez mais detalhadas e penetrantes, transformando o espaço que antes parecia inacessível em algo cotidiano. No entanto, junto com esse poder vem a responsabilidade. O uso e a interpretação dessas imagens podem nos levar a uma nova conscientização ambiental, a uma reflexão sobre nossas ações, ou até a uma sensação de distanciamento em relação ao nosso mundo imediato. A pergunta, portanto, é como esse novo olhar pode nos transformar enquanto sociedade. As imagens aéreas, mais do que nunca, representam uma lente pela qual podemos observar o presente e o futuro, nos desafiando a repensar o impacto das nossas escolhas sobre o planeta e sobre as futuras gerações. Elas são não apenas um reflexo do mundo, mas um convite para olharmos além, para agirmos de maneira mais consciente e para explorar as complexidades que o solo jamais nos revelou. E você, como novo observador desse mundo aéreo, o que fará com a perspectiva que agora lhe é dada?